Fala pessoal, tudo bem? Sexta-feira, hein? Emenda de feriado, bem no meio do feriado, né? Na realidade nós estamos, né? Mas sabe como é que é, né? O patrão folgando, dando aquela descansadinha básica e nós estamos aqui, plantonando no feriado, porque a vida é assim mesmo. Peãozada tem que trabalhar, não tem jeito, né pessoal? E é isso aí, a gente faz com gosto, viu? Não é por nada não. Hoje, então, sexta-feira, normalmente é dia que a gente chega aqui e fala, pô, sexta-feira, hein? Final de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro, mas nesse final de semana, infelizmente, não tem o Campeonato Brasileiro. Tem Copa América, deveríamos estar mais empolgados com a Copa América, é verdade, ainda mais sendo disputada aqui no Brasil, mas não sei porquê, ou talvez pelos últimos anos, pelos últimos insucessos, por tudo que a gente tem visto no futebol brasileiro, talvez essa seja a Copa América menos empolgante para o torcedor de uma forma geral. E amanhã tem seleção brasileira, a seleção joga na Arena Corinthians contra a seleção peruana e vale a disputa do primeiro lugar, uma disputa direta entre os dois pelo primeiro lugar da chave. Só que a chave está assim, tem a Venezuela com 2, o Brasil e o Peru com 4 pontos ganhos. O que pode acontecer? Vamos dizer que um empate vai entre Brasil e Peru, as duas vão para 5, uma vitória da Venezuela e um tríplice empate com 5 pontos. Pode acontecer. Pode acontecer uma vitória do Peru, Peru vai a 7 pontos, o Brasil fica com 4, uma vitória da Venezuela, a Venezuela vai a 5, o Brasil termina na terceira posição. Pode acontecer. E é claro, pode acontecer também uma vitória do Brasil, o Brasil vai a 7 e aí o Peru fica com 4 pontos ganhos e na dependência da Venezuela. Uma vitória da Venezuela sobre a Bolívia e a Venezuela ultrapassa também a seleção peruana que ficaria com o terceiro lugar da chave. Então assim, o grupo ele está todo embolado, só a Bolívia acho que não tem muita chance aí, se bem que se vencer a Venezuela faz 3 pontos, né? E precisaríamos fazer conta aí nos outros grupos para ver como é que fica a situação da Bolívia. Mas é um grupo que tem, neste momento, este desenho, né? Por isso a nossa pergunta aí na live, uma pergunta simplesinha para você, como é que o Brasil vai terminar esta primeira fase da Copa América em seu grupo, hein? Tá mais para primeiro? Mais para ficar embolado ali em segundo e terceiro? E a gente nem faz a pergunta tão empolgada assim, porque não conseguimos empolgar com a seleção. Negócio interessante, viu? E, olha, hoje está alto, hein? Hoje estava no volume máximo. Meu Deus! É isso aí, pessoal. Eu vou repassar a pergunta para o João Antônio de Carvalho, enquanto eu compartilho aqui a nossa live no Facebook. Peço a você que faça a mesma coisa. Compartilhe a live aí nas suas redes sociais, com os seus amigos, para que a gente possa nesta sexta-feira, trazer mais pessoas para compartilhar a nossa live. O que você acha que vai dar aí, João Antônio? Olha, Frank, grande abraço a todos. Eu acho que o Brasil vai ganhar um jogo e vai terminar em primeiro. O Brasil não jogou bem contra a Bolívia no primeiro tempo, foi um jogo muito ruim do Brasil. No segundo tempo foi ajudado aí por aquele lance do VAR. Não ajudado porque houve até o toque de mão, aí fez 1-0, depois deslanchou. E contra a Venezuela foi um jogo terrível. O Brasil até atacou, mas falta de pontaria, deu espaços para a Venezuela contra-atacar em alguns momentos. E apesar de eu achar que o jogo contra o Peru é o jogo mais delicado para o Brasil, porque a seleção do Peru eu vejo hoje ainda com mais talentos que a Venezuela. A Venezuela cresceu muito no futebol, hoje ela não é mais aquele time. Eu estava outro dia mexendo aqui, vendo coisas antigas, na Copa América de 75, que o Brasil foi representado por uma seleção de mineiros, o time era metade do Cruzeiro, metade do Atlético, mas alguns de fora, como o Luiz Pereira jogou na primeira fase. Aliás, hoje é aniversário do Luizão Chevrolet. Parabéns, aniversário do Luiz Pereira. Então, naquela oportunidade, a Venezuela tomou de 11-0 da Argentina. Foi a segunda maior goleada da Argentina na história. Só que a Venezuela hoje é diferente, mas eu vejo mais talentos individuais na equipe do Peru. Não dá para negar um talento do Guerreiro, que está jogando muito. Vinha jogando muito pelo Internacional e começou bem a Copa América. Nesse último jogo, na vitória contra a seleção da Bolívia, apesar da fragilidade do adversário, ele fez um gol e deu uma assistência para outro gol. E o gol que ele fez foi um belo passe do Cueva, que também é meio maluquinho, doidinho, mas ele sabe jogar, tem talento. Então, é um time, o time do Peru é um time que tem grandes jogadores, tem bons jogadores, tem jogadores mais talentosos. Só que aí realmente eu acho que isso aí vai fazer com que o Brasil
se dê mais no jogo. Porque quando você entra contra um adversário muito fraco, você acha que pode fazer o gol em qualquer momento do jogo. E agora o Brasil vai ter que jogar mais, vai ter que correr mais, vai ter que chutar mais a gol, e o Tite pediu isso. A gente sabe que isso é um problema para o Brasil, que não tem grandes chutadores. Tem o Coutinho, que bate bem na bola, mas os volantes do Brasil não são aqueles jogadores que conseguem chegar de fora e bater, como por exemplo o Palmeiras tem o Bruno Henrique. Então, o Arthur não é um belo chutador, o Casemiro também, claro, de vez em quando acertam, mas não são aqueles jogadores com regularidade para bater de fora da área. E o Tite está pedindo isso. Parece que o Fernandinho está fora mesmo, não deve ser escalado. Não vai treinar hoje. O Tite queria colocar o Fernandinho talvez para dar um pouco mais de posse de bola, mas vai ter que mudar alguma coisa. Então eu vejo, o Frank, já estou até comentando esse grupo do Brasil, né, porque a gente não tem muito o que falar, não vai começar a falar agora, depois falar de novo, que aí também o nosso companheiro fica maluco da vida, né, de ouvir tanto a seleção brasileira. Eu acho que o Brasil vai terminar em primeiro. Acho que o Brasil ganha o jogo. Chegou a hora de mostrar, chegou a hora de dar uma resposta. Acho que a Venezuela ganha da Bolívia, é mais time. Embora num confronto entre essas duas seleções possa aparecer uma surpresinha por parte da Bolívia, mas acho que a Venezuela ganha o jogo. Acho que o Brasil vai ficar em primeiro, a Venezuela em segundo e o Peru vai buscar a vaga aí de terceiro. Bom, o Brasil ficando em primeiro, aí ele pega um dos terceiros colocados, né? Ou o terceiro do B ou o terceiro do C, aí eu não sei como é que faz essa conta aí, se pega o melhor, se pega o pior, né? Como é que vai ser a divisão? É bem C, então, o do B ou o do C. Então, porque o do A não pode ser que já... se o B e o C classificaram, não classificou o do A, né? Ou se classificar o terceiro do grupo A, aí com certeza ele pega o do grupo B. Do B ou do C. Né? Então, o negócio porque classificam só dois, né? O problema é que eu vejo que eu acho que a Argentina, a exemplo do Brasil, vai dar resposta também, vai ganhar do Catar e vai se classificar, vai chegar a 4 pontos. Então, a Argentina chegando a 4, ela fica em segundo, supostamente. E aí tem Colômbia e Paraguai também. Eu não acredito que o Paraguai ganhe da Colômbia, então eu acho que o Paraguai vai ficar com uma terceira colocação. E eu acho que o grupo mais complicado é o último, porque o Equador não tem nenhum, joga hoje contra o Chile, e o Japão tem 1 ponto. O Brasil pode jogar contra a Argentina ou Paraguai, é isso? Terminando em primeiro. Argentina ou Paraguai. Ou pode até pegar a Argentina se chegar a pegar em segundo, porque é segundo do A e segundo do B, sim, pode dar direto aí, né? Então não vai ser fácil não, para o Brasil, seja qual for o adversário aí. O Thiago Dantas está conosco, o grande João, o grande Frank, live já compartilhada, a lesão do Fernandinho divulgada e quem não teve aquela sensação de coitado, graças a Deus. Ele dá risada aqui, ó. Casemiro nunca mais sair do time agora, o Tite é medroso. O Marco Otaviano disse que vai ser 1-1 a partida, Guerreiro neles, aí 1-1, os dois vão a 5 pontos, e aí depende do jogo da Venezuela, para a gente ter um tríplice empate ali ou não. Só que a Venezuela hoje tem saldo 0, né? O Peru tem saldo 2 e o Brasil saldo 3. Não acredito que a Venezuela também goleie a Bolívia. Ela cresceu, mas eu não acho que ela cresceu tanto. Não cresceu tanto assim. Se a Bolívia perdeu o Peru só de 3-1, fazendo gol até de pênalti com o Moreno, acho que a Venezuela não vai chegar. Não vai chegar a 5 pontos. Ou pode chegar a 5 pontos, mas não vai ultrapassar Brasil e Paraguai no saldo. É isso aí. O Jeremias Santos, com essa bolinha, vai perder para o Peru. Ele está postando aqui. Valdir Gomes, esse time não empolga ninguém. Léo Pivante termina em primeiro, né? E enfrenta a Argentina. Aposta aqui o Léo. O Marco Otaviano. Mira, vire la tormenta, Guerreiro, complicou, hein, Brasil? Sério mesmo que você estava postando essas fichas desse jeito, o Marco Otaviano, no Guerreiro? Vou falar, viu? Tá numa boa fase e tudo, mas sinceramente, não boto fé. Não desse jeito, para ser um jogador desequilibrante, não acho que ele seja. Marcos Souza Reis, Uruguai campeão. Bom, vamos falar daqui a pouco do Uruguai e Peru, porque foi um sufoquinho, hein? E teve VAR muito amigo para o Uruguai. Daniel Parreira, Brasil passa de fase, mas não será campeão. Marcelo Mone, bom dia amigos do terceiro tempo, Peru campeão, lá compartilhando a live, valeu, Léo Pivante, obrigado, viu, o meu amigo. O Russelio, Frank, Neymar vai para o Real Madrid, na minha opinião, não vai não. O João Antônio, que perigo que o Peru de fato pode oferecer para o Brasil? Você já destacou aí o Guerreiro, mas assim, eu acho que o Guerreiro não é o suficiente para
o Peru bota medo no Brasil. Não, jamais, né? Não tem que botar medo, não pode botar medo. Aliás, mas você olhando, o Peru tem um time melhor do que a Venezuela e que a Bolívia. E o Guerreiro é um jogador, a gente fala tanto aqui no Campeonato Brasileiro, jogadores que desequilibram no comando de ataque, o Fred, o Ricardo Oliveira. E o Guerreiro é um jogador, não chega a ser um artilheiro como esses dois, mas é um jogador que sabe fazer a bola, colocar a bola para dentro. Está provando isso no Internacional, ficou parado um tempão pela suspensão e voltou fazendo gol. Então esse é o problema que o Brasil vai ter no jogo. O Brasil dessa vez ele vai encontrar um adversário um pouco mais qualificado. Nada de excepcional também, mas mais qualificado do que Venezuela e que Bolívia. E com jogadores mais talentosos. Então se o Brasil der um espaço para um Cueva enfiar uma bola para um Guerreiro e ele na frente do goleiro, ele não vai... dificilmente ele desperdiça. Vai depender do Cueva também. Mas o Cueva meteu uma bola maravilhosa para o Guerreiro no lance do primeiro gol. Então o que eu falo... Ele não deve ter dormido a noite depois. O que eu falo é isso, o Cueva, ele é um jogador meio doidinho, mas ele sabe jogar. Ele sabe jogar, não tem como negar isso. Então eu acho que o Brasil vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, só que é aquela palavra que eu falo, o Brasil vai entrar com mais intensidade no jogo. O Brasil vai marcar mais, o Brasil vai pegar mais, vai ter mais o controle de bola, vai tentar arriscar mais, chutar mais a gol. E aí também o Peru não é nenhum... Não dá para imaginar que o Peru, se o Brasil ficar em cima o tempo todo... Não é nenhum Peru sadia, né? Não é aquele peruzão, assim. Tá? Mas tem que tomar cuidado. O que eu acho é que tem que tomar mais cuidado do que tomou nos outros jogos. Contra a Venezuela deu muito campo para contra-ataque. Eu sei que você vai falar assim, que ponto chegamos, mas é verdade. Eu tô vendo que você está falando e eu estou falando, não, mas é sério mesmo. Que ponto chegamos, é verdade. A gente, antigamente, contra o Peru, mesmo nas grandes fases do Peru, e quando eu falei essa Copa América em 75, o Peru eliminou o Brasil nas semifinais. Só que naquela época tinha Teófilo Cubides, as Oblitas, tinha o Percy Rojas, tinha Chuputais. E a gente não pode, a gente nem precisa ir muito longe, né? O Peru foi o responsável pela última eliminação do Brasil em Copa América, foi responsável pela demissão do Dunga, tudo bem que era o Dunga, né? Que fez um trabalho péssimo, acho que talvez o pior trabalho de um treinador de seleção brasileira nessa última passagem dele. Tudo bem, o gol foi de mão, no Rui Dias, não sei o quê, mas, gente, olha que ponto o futebol brasileiro chegou. Mas é isso mesmo. Olha o fundo do poço que nós estamos. Nós estamos aqui pensando que Cueva e Guerreiro podem ser determinantes para uma classificação na bacia das almas da seleção brasileira numa Copa América disputada dentro do Brasil. Gente do céu. É deprimente. E eu te digo mais, cara. Se nós tivéssemos nesse momento, poderia estar pior. Poderia estar pior, porque se nós não tivéssemos trocado o Dunga pelo Tite em 2016, depois daquela Copa América, a situação estaria pior. Podia nem ter ido para a Copa. Poderia nem ter ido para a Copa, porque o Dunga estava escangalhando de vez com a seleção brasileira. Sinceramente. Gente do céu. Mas você veja, Frank... Olha, eu perdi o tesão agora. Não, mas você veja, Frank, que não é só o Brasil, né? A gente está vendo aí uma Argentina penando também. A Argentina penou para conseguir um empate contra o Paraguai, não perdeu porque o Denis Gonzalez perdeu um pênalti, e perdeu para a Colômbia, que é um futebol de mais talento já nos últimos anos, né? Mas também não é nada disso. E o Uruguai ontem penou para empatar e teve ajuda da arbitragem para empatar contra a seleção sub-23 do Japão. O Japão tem 2, 3 jogadores aí com mais de 23 anos, o resto é só molecada, inclusive o Cubo tem 18. Porque eles estão preparando o time pensando nos Jogos Olímpicos do ano que vem, que vai ser em Tóquio, eles querem fazer um bom papel. Para isso estão dando rodagem para esses garotos, que é uma seleção sub-23. E o Uruguai penou. O Uruguai que ganhou bem na primeira rodada, mas o resultado enganoso então também. Então já comenta já esse jogo, porque ele já está falando dele. O resultado enganoso também do Uruguai no primeiro jogo, porque ele fez 1-0 e o jogador do Equador foi expulso, ainda no primeiro tempo, e aí deslanchou. Aí também até é fácil. Mas ontem o Uruguai também sofreu. E aquele pênalti no Cavani foi muito, mas muito mandrake. Com certeza, o pênalti reclamado pelo Japão foi mais pênalti do que aquele. E nem foi chamado VAR.
Então, quer dizer, eu acho que o pessoal está preocupado, Frank, porque o Brasil está arriscado a cair fora. A Argentina arriscadíssima a cair fora. Aí ontem a arbitragem vai começar a ajeitar agora as coisas. Isso aí é mais velho que andar pra frente, né? Mas é verdade. Ou você acha o que foi dado ontem para o Uruguai? Um pênalti super mandrake. E para o Japão não foi nem revisto. Então, quer dizer, vai achar que é um erro bobo? Não é. Eu acho que a Conmebol tinha que vir a público hoje e falar, olha, o pessoal que trabalhou ontem não vai mais trabalhar porque foi gravíssimo o pênalti marcado para o Japão e a não verificação do lance reclamado também pelos japoneses. Ou mudar essa questão do VAR aí, porque é engraçado. Só no Brasil, só na América do Sul que essa porcaria desse VAR não funciona. Por quê? Porque os caras ou são mal preparados ou são mal intencionados, os caras que comandam, entendeu? E se for mal intencionado, aí a vergonha é extrema, né? Porque eles estão fazendo descaradamente sob o olhar de todo mundo, com todo mundo vendo. Vá pro quinto dos infernos. Camisa, né, Frank? Aquilo que você falou daquele jogo do Flamengo. Flamengo e CSA. Camisa. Camisa do Brasil, camisa da Argentina, camisa do Uruguai. Não vi até agora um erro com um pequenininho, não. Bom, aí os caras convidam o Japão, os caras vêm aqui na condição de convidado para ser roubado. Vamos pro inferno, meu, Conmebol do cacete. Luizinho Machado, Colômbia está bem, não sei não, se não for campeã. Eu também gosto do futebol da Colômbia. O João já deu... É um futebol mais qualificado, né? Os caras jogam mais pra frente mesmo. Lucas Lima, oiê! Oiê. Homônimo aí do Lucas Lima. Brasil passa em segundo e é eliminado nas quartas. Esse aí tá acordado. Aposta aqui o Luiz Gustavo Cumbis. Esse Lucas Lima tá acordadão. O Thiago Dantas responde aqui por Russelli que o Real já desistiu da contratação do Neymar, né? É aquilo que a gente sempre diz aqui. O Zidane não aprovava a negociação, fizeram uma cena aí toda, porque o Barcelona... Olha, se o Barcelona chegar aqui na Catalunha e falar, Frank, João, vocês podem, a partir de amanhã, fazer um programa lá na Rádio Barcelona, lá para Catalunha? Dá 2 horas vem o Real atrás da gente também. Isso aí é verdade. Não é uma coisa, velho. Então lá as coisas funcionam assim. Agora, o Thiago está explicando aqui pro Russelli, agora eles estão estudando uma troca aí, Felipe Coutinho por Neymar, entendeu? PSG e Barcelona. Vamos ver se vai rolar, né? Luiz, você acha que pode ser, João? Pode acontecer? Eu acho que de qualquer jeito, se rolasse, o Barcelona tem que dar um din-din a mais, né? Porque sim. Não tem... Coutinho mais uma verba. Não tem nível de comparação entre o Neymar e o Coutinho, apesar de tudo que o Neymar faz fora de campo e que o Coutinho não faz fora de campo, mesmo assim dentro de campo o Neymar é muito mais jogador. Então, pode ser que o Coutinho está queimado lá em Barcelona, também fez uma péssima temporada, ele não joga onde ele gosta, e de repente no PSG seria uma boa para ele, porque exatamente no PSG o Neymar vinha jogando na armação, e o Neymar não gosta de jogar na armação. Jogar aberto. Mas o Tuchel estava insistindo com o Neymar na armação, e o Neymar gosta de jogar aberto. Coutinho é o contrário, o Coutinho ele joga na seleção na armação, e no Barcelona ele joga na ponta. Então seria ideal para os dois em relação a posicionamento. E também seria importante o Coutinho deixar um lugar que não agradou, não explodiu, e o Neymar voltaria para sua casa. Então eu acho que só... Aliás, o Neymar está dando uma forçada de barra, pelo que a gente ficou sabendo, para voltar para o Barcelona. Claro, mas seria bom para os dois, evidentemente que o Barcelona tinha que dar um din-din a mais. É isso aí. Luizinho Machado, o Veloso disse que essa seleção é velha e uma geração de derrotados. Eu concordo com ele, e vocês? Olha, isso aí se nós levarmos em consideração apenas os jogos da seleção, né? Porque eu acho que assim, tem jogadores vitoriosos ali, como o Dani Alves, que está no fim da passagem dele também. Aliás, o Rueda destacou isso na entrevista do Chile, né, falando da renovação do futebol sul-americano. Ele disse que o Brasil é um país continental, mas não encontra um lateral direito para substituir o Daniel Alves, que está há tantos anos aí. O Daniel Alves foi o sucessor do Cafu, velho. Olha quanto tempo que o Brasil foi pentacampeão, 2002 que o Cafu parou com a seleção e a gente não encontrou um substituto, um cara à altura do Daniel Alves. E não encontra também no lugar do Marcelo. Não é. Porque eles já tentaram de tudo, tentaram Alexandre, Felipe Luiz, o Maxwell, mas nenhum deles chegou perto do Marcelo, que também ficou esse tempo todo, não foi agora, mas até então, até o ano passado estava aí o Marcelo jogando. Então quer dizer, tanto na direita como na esquerda, os substitutos do Cafu e do Roberto Carlos
Ficaram todo esse tempo e a gente não acha e continua sem achar. Porque esses caras que estão aí, o Dani Alves não vai chegar na Copa, Felipe Luiz não vai chegar na Copa, o Fagner não vai chegar na Copa. E do outro lado o Alexandre, sabe, reserva, sabe, não tem outro, vai tu mesmo e tudo. Então quer dizer, o Brasil está com um problema sério nas laterais. Então, eu não acho que eles sejam assim derrotados. Não conquistaram uma Copa do Mundo. Ponto, beleza. Mas o Brasil nesse período conquistou 2 Copas das Confederações, né? Não teve o brilhantismo de outras gerações. Mas eu acho que em clube esses jogadores venceram. O problema é o que eu sempre chamo atenção aqui. Nós perdemos identificação com a seleção brasileira em todos os sentidos. O torcedor com a seleção e os jogadores com a seleção. Na época do Brasil vitorioso, os jogadores tinham identificação com a seleção. Hoje os jogadores vão para a seleção, mas você não percebe no jogador aquela... Pô, a camisa caiu bem, como a gente fala. Pô, a camisa da seleção fez bem para esse cara. Não, nós perdemos esses jogadores. Hoje os jogadores eles brilham nos clubes, entre aspas, e aí eles vão para a seleção com um status de craque, mas chega lá na seleção, os caras murcham, os caras... Porque não tem personalidade para vestir a camisa da seleção. Eu não sei se aquela camisa entra nos caras e os caras pensam, pô, Bellini ergueu uma taça com essa camisa. Pô, o Pelé vestiu essa camisa aqui, cara. Na lateral direita aqui, essa camisa era do Carlos Alberto Torres. Sabe? Pô, o Falcão vestiu essa camisa, o Sócrates. Ah, cara, eu acho que é muito, sabe, quando os caras comparam os jogadores que já vestiram a camisa da seleção brasileira e eles não têm, é o que falta para esses jogadores, no meu entendimento. Quando chegam lá, incorporar a seleção brasileira, eles não estão à altura disso. E tem um detalhe, Frank, eu já falei aqui outro dia. Sabe, você fala assim, os jogadores fazem sucesso lá fora. É muito relativo isso também. A gente não tem, fora o Neymar, um jogador que seja protagonista em seu time. Nenhum deles é protagonista. Felipe Coutinho está aí, fez uma péssima temporada no Barcelona. O Richarlison foi bem? Foi, mas joga no Everton. Time, sabe, médio na Inglaterra. O Firmino foi bem no Liverpool, fez um bom ataque com o Mané e também com o Salah, mas ele não chegou a ser determinante, ele, Firmino, para todo o sucesso que fez o Liverpool. Determinantes foram o Salah, Mané e aí um coadjuvante Firmino junto com eles. Ele não é protagonista. Gabriel Jesus menos ainda. Ele altos e baixos direto no Manchester City, perde a posição para o Agüero, depois recupera, fica 2 meses sem fazer gol, depois faz alguns golzinhos. Sabe, o Willian no Chelsea, que foi convocado também, já passou. O próprio Lucas Moura, que todo mundo estava pedindo, ele era reserva no Tottenham, ele entrava de vez em quando e ele com a contusão. Beneficiado pela lesão do Kane. Com a lesão do Kane, ele arrumou um espacinho e pôde aparecer um pouquinho mais. O David Neres, brilhou no ano no Ajax. Fez 1 ou 2 jogos aí importantes. E é um menino, né? É um menino, você não sabe. É que nem o São Paulo aqui. O São Paulo, nossa, que geração maravilhosa. Antony, Toró, o Gomes. Aí, começaram bem, depois sumiram, porque você sente o peso. Sabe que você sente falta na seleção brasileira? Um Felipe Melo, sabe? Não um tem. Cara que chegue, brigue. Pô, veja, aproveitar que a gente está falando aqui do jogador, você tem um jogador do Palmeiras. Veja o Gomes atuando como capitão da seleção do Paraguai. Como a postura é diferente do Gomes do Palmeiras, que já é boa. Reparem na postura do cara. Como ele tá, sabe, é a camisa da minha seleção, do meu país, aqui eu vou me acabar. Não interessa o que aconteça e tal. A gente não vê isso no Brasil. Não. A gente vê no Brasil uma empáfia, cara. Um negócio de assim, a nossa camisa aqui é da seleção brasileira. A camisa não joga sozinha, você tem que incorporar isso. Cara, eu não vejo isso. Por mais que a gente tenha tido esse erro de arbitragem ontem, que acabou beneficiando o Uruguai, você vê o Uruguai, tem 2 protagonistas, é o Cavani e também o Suárez. Os 2 são protagonistas. Os 2, isso para não contar lá atrás, que tem mais protagonistas. Tem o Godin,
que durante muitos anos foi um dos líderes do Atlético de Madrid, que mesmo sem ter o dinheiro do Barça e do Real, conseguiu chegar várias vezes em finais até da Liga dos Campeões com um belo trabalho do Simeone. Então, quer dizer, o Uruguai tem protagonistas, tem 3 ou 4. A Argentina só tem o Messi, a Argentina está que nem a gente. A Argentina está sofrendo como o Brasil por isso. Só tem o Messi, os outros também ficam aí no meio do caminho. O Di Maria não é protagonista, o Agüero também, aquilo que eu falei do Jesus, ele divide, aí joga uns jogos, outros joga outros. Então o que falta é isso. E como você não tem isso, você tem que compensar com outra coisa, que é o que você falou, que é o amor à camisa, a vontade, a dignidade de chegar rasgando, de chegar, sabe, mordendo. E aí o Brasil não tem. Isso o Brasil não tem também. Quer dizer, aí, sem jogador e sem vontade, chega a lugar nenhum. Eu falei um pouco isso, mas assim, eu acho que tem um jogador que ele orna com a seleção. E tem jogador que é jogador de clube, né? Tem jogador que é jogador de clube. Infelizmente a verdade é essa. Na seleção o cara não é sombra daquilo que ele faz no clube. Ele não consegue fazer na seleção. O Hudson Nunes, eu e muitos não nos empolgamos mais pela seleção brasileira, porque virou um time de interesse financeiro, sem amor à camisa e à pátria. Lamentável, o que vocês acham? Rapaz, eu falando sobre isso sem eu ler sua mensagem. Tiago Dantas, aqui no Brasil o VAR significa vamos ajeitar resultados. O Volmir Caco Ribeiro, está faltando um bom armador na seleção, Coutinho não é bom nessa função. E aí falta um bom armador também no futebol brasileiro, né? O Milton fez uma postagem anteontem, acho, no blog dele, falando sobre se nós juntássemos aqui uma seleção brasileira, de jogadores que estão atuando aqui no Brasil, e colocasse para jogar contra a seleção do Tite. E também a dificuldade maior que na redação ali, conversando com o Milton, a gente teve, foi justamente arrumar um armador, sim, né? Acabou que entrou o Diego na função. Já tem 30 e poucos anos. Que é um jogador já veterano, mas assim, a gente não encontra um cara que se fala, pô, esse armador, não é um jogador. Esse aí joga um pouco para a esquerda, armador, aquele cara que centraliza, chama o jogo e distribui. Pá. Tipo, se tivesse numa grande fase, numa boa fase, poderia ser o Lucas Lima, né? Aquele que a gente viu no Santos lá atrás. Mas não está. E na seleção brasileira ele foi utilizado também, o Lucas Lima, pelo Tite. Exatamente. E essa falta, a gente não está colocando, por exemplo, o Everton Ribeiro, que de vez em quando joga nessa função no Flamengo. O Dudu, que de vez em quando é puxado pelo Felipão para fazer o meio, sai da ponta, faz o meio. Essas são alternativas durante um período do jogo. A gente está falando de armador. E a dificuldade é tão grande que a gente foi pegar o Diego, que tem, acho que 34 anos, e que também não vai chegar na próxima Copa do Mundo. Mesmo que fosse dado uma chance para o Diego ser esse armador hoje da seleção, que é uma seleção que é para segurar emprego do treinador, mesmo assim o Diego não chegaria na Copa. Então falta realmente esse camisa 10, esse armador, esse jogador que pensa no jogo, e aí a gente fica com esse monte de volante correndo com a bola e tocando lateralmente. O José Macedo, acho que o Brasil vai terminar a primeira fase da Copa América, que é eliminado. Não vai porque não dá, o José. Com 4 pontos, no mínimo a terceira colocação já fica, entendeu? Rafael Fonseca, pode ser sim. Não, pode não. Pode, porque, por exemplo, no grupo da Argentina, se a Argentina ganhar, ela vai a 4 pontos. E se o Paraguai ganhar da Colômbia, vai a 5. Então a Argentina já fica com 4 pontos também, junto com o Brasil. E no grupo C, o Japão tem 1 e o Equador tem 0. Eles se enfrentam. Se o Japão ganhar do Equador, também chega a 4. Muita conta, mas matematicamente ainda pode. É porque o Japão também não vai ganhar do Equador, né? Rafael Fonseca, Tite é gestor, mas foi bem lembrado. Ele não consegue sair de suas falsas verdades, como na Copa de 18. Ele não muda o esquema tático por conta de momento. Frank, e a Argentina, hein? Tá ruim, que quase cai fora. Só empatou, se não fosse o Messi estava fora. É o Russelli que chama a atenção aqui. E o Alessandro José Lopes, esses jogadores, infelizmente, não têm mais afinidade com a camisa da seleção. Jogam quase todos na Europa, perderam a essência do futebol raiz e vitorioso da seleção brasileira. Aí o Thiago escreve aqui, mala Louis Vuitton, tênis de 200 cores, iPod, iPad, chuteira luminosa, personalizada, terno Armani, sapato cromo alemão, relógio
Nunca ouvi essa marca aqui não. Headphone de 2 contos, Ferrari, Lamborghini, mansão, saudade de quando os caras desciam do busão de polo branca, calça de tectel, cabelo chororó e futebol para botar o mundo de joelhos perante eles. É um fato, né, Thiago Dantas? Hoje, infelizmente, a ostentação impera. E do jeito que o time tem muita tá jogando ostentação mal, e falta futebol. E do jeito que o time está jogando mal, eu acho que eles estão jogando com o sapato de couro alemão, viu? Tem alguns que estão jogando com sapato. Tem outros que estão jogando com sapato de couro de outra coisa. Ô João, só hoje tem Equador e Chile, ó, do mesmo grupo do Uruguai aí, né? Chile favorito, aquilo que a gente falou, é a última competição dessa geração do Chile, né? Talvez um ou outro possa ainda se manter ainda bem veterano para a próxima Copa do Mundo, porque falta material humano no Chile. Não é que nem aqui que... tudo bem. Na realidade, deixa eu desfazer aí o que eu falei sobre a questão do Brasil eliminado, porque, por exemplo, assim, se o Equador acaba vencendo o Chile hoje, complica ainda mais para o Brasil. E aí o Equador também vai a 3, aí pode ficar mais porque aí o Chile e o Uruguai na última rodada, né? Aí um empate, o Chile chega a 4, e o Uruguai chega a 5, e o Equador, se estiver com 3, ele pode... o mesmo empate do Equador contra o Chile... Então, amigão, você tem razão. O mesmo empate do Equador contra o Chile hoje, o Equador vai ficar com 1, o Japão com 1, se houver um vencedor nesse jogo, vai a 4. Aí vai depender muito do nível de goleadas da última rodada, né? Eu acho que o Chile é favorito, eu não gosto, acho que o Equador é um futebol muito forte fisicamente, mas pouco talentoso. Até foi uma surpresa o Sornosa não ter sido convocado, porque é um jogador que tem um talento maior, assim, é um jogador que é um dos poucos que vem se salvando aí nesse ataque horrível que o Corinthians tem na temporada até agora, né? Mas eu acho que o Chile é favorito, só que não é aquele favorito. O Equador é um time forte, um time duro, perdeu de 4 do Uruguai, teve um jogador expulso logo de cara no primeiro tempo, quando estava 1-0 só. Então se tivesse 11 contra 11, o Uruguai talvez não fizesse aquele 4-0, vai ser um jogo um pouco mais apertado, como vai ser hoje para o Chile. É o que eu falo, contra o Equador eu sempre imagino que algum jogador deles vai ser expulso, e aí facilita para o adversário, que tem jogadores rápidos. O Chile tem essa geração é muito boa, de campeã da Copa América, está chegando ao final, mas é muito boa. O Sanches é bom jogador, tem bons nomes, né? Mas eu acho o Chile favorito. Com o tropeço do Uruguai ontem, o Chile é favorito para ficar em primeiro do grupo. O Laércio Martins Lopes diz que o Brasil terminará a fase em terceiro. Agora, e no futebol feminino, aí, com os resultados dos jogos desta quinta-feira, o Brasil confirmou o enfrentamento contra a seleção da França, que já será neste sábado, né, João? Por um golzinho o Brasil não pega a Alemanha. Sabe, Frank, a única coisa que tinha em relação a pegar a Alemanha, que eu acho muito forte também, é exemplo da França. A França já se preparou de uns tempos para cá muito bem, está com uma liga muito forte. A base da seleção é a base do Lyon, que já tem 6 títulos da Champions de futebol feminino na Europa, né? Tem a Hanar, que é uma baita zagueira, tem a Mandini, tem a Ale Sommer. É um time bem superior hoje ao time do Brasil, como a Alemanha também é. Então eu acho que o Brasil infelizmente fica nessa fase. O Brasil teve aquele problema no jogo contra a Austrália. Se não tivesse perdido o jogo, tivesse empatado, o Brasil teria ficado em primeiro, evitaria aí esse tipo de cruzamento, o Brasil pegaria um adversário bem mais fraco, mas infelizmente aconteceu. Eu acho muito, mas muito difícil. E para piorar ainda mais, se o Brasil de repente quer de passar pela França, que joga pressionada pela torcida, já teve um jogo aí difícil contra a Nigéria, que é uma seleção mais fraca, mas aí o Brasil pega depois Estados Unidos. Então, se pegasse a Alemanha e desse essa sorte de ganhar da Alemanha, como poderia dar sorte de ganhar da França, o Brasil pegaria depois Suécia ou Canadá. Então teria um caminho mais fácil para chegar nas semifinais. Mas não dá para sonhar muito alto não. Acho que a classificação do Brasil para a segunda fase foi o máximo que essa seleção podia fazer. Agora é uma questão de renovação, uma questão de buscar novas jogadoras, fazer uma liga forte como acontece na Europa, porque não dá para viver mais pensando na Marta e na Cristiane, que não estarão no próximo Mundial.
e que a divulgação, o apoio, o incentivo ao futebol feminino continue depois que sair da TV aberta, entendeu? Porque quando compra evento e mostra na TV aberta e começa com blá blá blá, de vamos incentivar, que legal, futebol feminino, vamos lá, Brasil e tal. Depois, eu quero ver continuar depois que acabar e depois que sair da TV aberta. Aí eu quero ver a Vênus Platinada lá continuar com apoio, incentivar futebol feminino, porque nunca tinha feito isso. Perdeu 20 anos de história do futebol feminino para começar a fazer isso agora e espero que não fique no blá blá blá, hein? E perdeu as melhores seleções. Claro, perdeu as melhores seleções. O Brasil foi vice-mundial 2 vezes e foi 2 vezes medalhista em Jogos Olímpicos. Então, quer dizer, perdeu a cereja no bolo. Agora está começando a colocar o fermento de novo. Vamos ver se vai continuar. Você tem razão. Tipo, o que é para fazer? Vamos colocar. Não tem os gols do Fantástico? Os gols do futebol feminino também. O Campeonato Brasileiro está sendo disputado. Vamos ver se isso vai ter. Fortalece os torneios internos, fortalece o Campeonato Brasileiro. Pensa em transmitir o Campeonato Brasileiro. Um jogo, pelo menos. Né? Vamos ver se isso aí vai continuar, se vai ser só blá blá blá. Luizinho Machado, a falta de camisa 10 é nossa culpa mesmo. Damos valor para os caras de fora, tipo Soteldo, Arrascaeda, Montijo. Tem que parar de trazer caras de fora, que nem na seleção dos países deles jogam. Olhar mais o futebol raiz e não jogadores feitos por empresários. Abraço, valeu. Olha, é uma boa colocação essa sua aí. A gente tem que lembrar que de uns anos para cá, de 2013, 2012 para cá, nós abrimos o futebol brasileiro para 5 estrangeiros atuando. Seu Rui Costa, hoje diretor do Atlético Mineiro, foi quem levou essa proposta para a CBF e a CBF deu chamegão. Isso mudou também característica do futebol brasileiro. Começamos a trazer mais sul-americanos. Muito bem levantado por você, Luizinho. Não sei até que ponto isso pode ter inibido o aparecimento de novos valores aqui no futebol brasileiro. É um tema a ser abordado, muito bem lembrado. Mais barato, né? Jogador da América do Sul, principalmente de países, porque você pega muitos jogadores do Equador, você pega da própria Venezuela, como foi o caso do Soteldo, você pega da Colômbia, você pega de países que não tem tanto dinheiro. Então fica muito mais barato você trazer um jogador desses do que contratar aqui no mercado interno, dar força para os jogadores das demais equipes. Né? Você buscar um jogador, por exemplo, São Paulo, buscar um jogador no Flamengo é mais complicado do que buscar um jogador na Colômbia. Então por isso que é um ponto também a ser levantado. É isso aí. É o Volmir Caco Ribeiro. Como disse Galvão, não precisa jogar na Europa para ser jogador de ponta. Óbvio que não. Existe um certo preconceito com quem joga aqui. Ralf jogando muito, Edenilson e o goleiro Fábio poderiam estar na Copa América, opinião do Valmir. Temos mais destaques olímpicos aí? Mais não, né? Destaques olímpicos. Liga das Nações Feminina, o Brasil ontem terminou a fase de classificação com mais uma derrota. Perdeu para a Turquia 3-2 no tie-break. Com isso o Brasil ficou na 3ª colocação no geral. A 3ª colocação que eu não parabéns para as meninas. Mas ela ficou, na verdade, ela ficou empatada com a Itália e com os Estados Unidos, com 35 pontos. Então a campanha foi maravilhosa. Sim. E agora o Brasil vai pegar, agora vem a fase decisiva, né? São as 6 equipes, foram divididas em 2 grupos de 3. O Brasil vai pegar Estados Unidos e Polônia. Estados Unidos é a mais indigesta, a Polônia nem tanto. Classificam 2, né, para fazer. E o outro grupo, China, Itália e Turquia. É um grupo mais equilibrado porque vai ser na China, joga com o fato de ter a torcida a seu favor. Igual campeã olímpica, mas renovada também a seleção. A Turquia vem crescendo demais e a seleção italiana também, já foi até campeã do mundo. Né? E o masculino começa hoje, mais uma etapa contra a Bulgária, Alemanha e também Rússia. E no basquete, naquele 3x3 que o Brasil já tinha perdido para a Austrália e para o Japão, perdeu mais 2, já está fora. Perdeu de 21-12 para a Polônia e 22-20 para a Letônia. É um alerta aí, porque o basquete 3x3 vai estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. E por falar em basquete, o Didi, 19 anos, foi draftado, ele foi draftado na verdade pelo Atlanta Hawks, na posição número 35, mas ele foi repassado para o New Orleans Pelicans, que teve o primeiro draft da noite de ontem, que foi exatamente o Zion Williamson, que é um pivô que vinha jogando no Lake universitário e que tem uma força física enorme. É um talento, é uma força física muito grande e tá legal pro Didi já começar jogando do lado de um cara como esse. Didi? Didi, ele tem 19 anos, joga na Francana, na equipe do Franca, né? Foi vice-campeão
da NBB, né? NBB. E fez um belo campeonato. Ele é uma espécie de sexto jogador, é um jogador que ele é muito bom em vários fundamentos. Ele não é um jogador tão alto, mas ele é um jogador que tem vários... Ele não é aquele jogador tipo NBA, aquele enorme, que nem o Nenê e tal, mas ele tem vários fundamentos. É um jogador que ele foi votado em várias posições, foi votado em posições diferentes. Dos melhores da NBB. Legal, boa sorte aí pro Didi aí, hein? O Neymar agora quer voltar pro Barcelona, eles não deveriam aceitar, o time do Japão não é ruim, e quem diria a Argentina, hein? Manda aqui a mensagem o Josmar Silva. É isso aí, pessoal, ó, sexta-feira, vamos ver o que acontece amanhã com a seleção brasileira, e aí salve-se quem puder, certo? O relógio até 7h30 da manhã ainda. Seria bom, né? Estaríamos nos preparando para encarar a sexta-feira ainda às 7h30 da manhã. Mas ó, seguinte, você gostou da live aí do terceiro tempo? Deixa aquele like pra gente. Compartilhe a live com os seus amigos, com as suas redes sociais, tá bom? Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais. Deixa eu ver o endereço aparecendo aí aqui na cintura do João aqui, ó. @Terceiro Tempo. Você pode seguir o Milton também nas redes sociais, @Milton Neves. Nosso canal no YouTube é o Terceiro Tempo TV, atenção, não confundir, chegando a 9.000 inscritos, semana que vem passaremos a promoção dos 9.000 para você, certo? E um abração também para o Nelson Perim Guareschi, faz só 40 anos que não torce para a seleção, ele escreve aqui, é difícil, né, Nelson? Tem matéria nova lá no nosso YouTube. A gente fez uma matéria com 2 dirigentes de pádel. Pádel é um esporte tipo tênis, só que ele é jogado numa quadra fechada. Então tem esse lado do squash, porque você pode usar a parede para bater na bola. E a gente vai ter em novembro uma etapa do Circuito Mundial de Pádel, que é muito forte na Espanha, na Europa, principalmente nos países ibéricos e na Argentina, que também tem uma força muito grande no tênis, né? Então a gente fez uma matéria com os 2 dirigentes, né? Com o Rafael e também com o Geraldo, e eles explicam mais um pouco da modalidade, contam detalhes, também falam desse campeonato que vai acontecer em novembro no ginásio do São Paulo Futebol Clube, lá no Morumbi. Então já é uma boa, mais para perto a gente vai falar mais sobre isso. Boa, João. Valeu, rapaziada. A segunda-feira a gente tá de volta, tá? Valeu, bom fim de semana. Valeu. Vai falar bom Campeonato Brasileiro. Podia, né? Esperar. Boa Copa América. Valeu, tchau. hein?